Bom dia, meus irmãos. Essa é mais uma aula da nossa escola dominical, expondo o livro, a carta de Tiago. O texto de hoje é Tiago, capítulo 2, versos 1 a 7. E o irmão Tiago diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: Tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos os que vos oprimem, e não são eles os que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Versos 1 a 7. Vamos orar para a nossa aula. Nosso Deus, nós te damos graças pelo bem, pela vida, pedimos misericórdia e perdão sobre nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, cometidos por palavras, pensamentos, atos, e rogamos que o Senhor nos ajude neste momento a buscar Tua palavra, para encontrarmos, Deus, a verdade dela. E o Senhor nos dê a verdade e a vida que o Senhor propôs, que houvesse na Tua palavra. Abençoa Teu servo que expõe esta aula neste momento e cada vida, Senhor, que tiver a oportunidade de ter acesso a esta aula gravada. Rogamos Tua bênção sobre nós, sobre toda a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Tiago tem questionado na carta dele as incoerências dos crentes, que crentes de todos os tempos podem cometer. Mas me parece que a comunidade a quem ele estava escrevendo cometia mais, e ele sabia. Então, por isso, ele vai corrigindo, né? Desde que a gente começou a ler o capítulo 1, estudar o capítulo 1, a gente tem visto isso. Então, incoerência da religiosidade é o que ele está ensinando aqui. Então, ele falou de fé, né, no capítulo 1, quando nós terminamos, e por último falou de religião. A fé está dentro da religião. Então, ele ensinou que a fé posta em prática, tanto na adoração, quanto no cumprimento dos preceitos. Algumas coisas que nós precisamos fazer por ensino de Deus, por ordem de Deus e porque amamos a Deus. Então, isso é a prática correta da religião. É o que eu faço diante de Deus no ato de culto e é o que eu faço por amor a Deus e por ensino de Deus quando eu estou fora do ambiente de adoração. Isto é a fé prática. E Deus nos ensina a ser de um jeito específico. Não é uma opção e não é uma coisa assim, eu gostaria de ser isso, porque é bonitinho. Não, Deus mandou cumprir os preceitos dele. Então, quando nós temos a religião certa, quando nós cremos corretamente a respeito de Deus, nós precisamos fazer algumas coisas. São características que precisam estar em nós, tá certo? Por exemplo, Deus nos ensina a tratar corretamente Ele mesmo, em temor, respeito. Mas também Deus nos ensina a tratar o próximo, por causa da fé que nós temos e por causa do entendimento que nós temos a respeito de Deus. E agora, no capítulo 2, Tiago continua a nos ensinar algumas coisas a respeito de como os irmãos devem tratar os irmãos, ou como os irmãos devem tratar as visitas. Pode ser visita e pode ser irmão, o que ele vai ensinar aqui. Então, o tema de hoje é a discriminação dos pobres na igreja, certo? Então vamos lá, Tiago acabou de falar, por exemplo, dos órfãos e das viúvas, uma categoria de pessoas, um tipo de pessoa que tinha muito na igreja naquele tempo.
eram os mais desvalidos da sociedade daqueles dias, porque eram pessoas que não tinham ninguém por eles, tá? Órfão não tinha pai. Mãe, podia ter mãe, mas se a mãe fosse viúva também era uma pessoa desvalida. Nos nossos tempos é diferente, mas naquele tempo era complicado. E agora, Tiago lembrou de como a discriminação pode favorecer os ricos e em detrimento, né, em prejuízo dos necessitados, dos pobres. Então, ele começou e disse: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ele não tenhas a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando para pessoas religiosas, para pessoas que dizem eu creio. Então, se crê, ele disse, então cuidado, para que essa fé não seja errada. E ele diz, não tenha essa fé em acepção de pessoas. O que é acepção de pessoas? Acepção vem da ideia de receber pessoa. Ato, efeito de receber, escolha, né? Escolher e receber, aquele para si. E, na verdade, receber pessoas, aceitar pessoas de um modo injusto, de um modo parcial, tá? A ideia aqui acepção quer dizer dar um tratamento diferenciado com base nas posses ou na aparência. Quem parecer ter mais posses, quem parecer ser mais rico, é o que é escolhido, né? É o que tem um tratamento diferenciado. Então, eles eram juízes aqui e avaliavam as pessoas pela sua aparência, por um critério errado. Então, não tinha razão para fazer esse tratamento. Então, é um problema isso. E isso tem a ver com a religião no seguinte sentido, que aquilo que eu creio de Deus e conheço o modo de agir de Deus deve interferir na minha maneira de ser e na minha maneira de discernir a vida. O modo como Deus discerne, eu também devo discernir. O modo como Deus entende, o que Deus valoriza, eu também preciso valorizar e colocar as prioridades no lugar. Então, quando eu creio corretamente em Deus, eu não bajulo ninguém e não odeio ninguém. Eu estou colocando aqui bajular como o exagero contrário do ódio, tá? Um exagero contrário do ódio. E então, se eu creio corretamente, eu nem bajulo e nem odeio, tá certo? Ambas as coisas, bajular ou odiar, negaria a fé cristã, entenderam? Como a coisa é prática. Então, nesse texto que nós estamos estudando, o Tiago diz que bajular um rico contraria a fé em Cristo. Não tenhais a fé em Cristo em acepção de pessoas. A acepção seria escolher alguém pela aparência ou pela riqueza para bajular essa pessoa, tá certo? É o que ele quer dizer aqui, em linguagem mais comum, tá? E tem ideias semelhantes a essa, por exemplo, em João, 1 de João 4:20, João falou assim, se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Não ama a Deus, não tem fé em Deus. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, eu falei, não pode nem bajular, exagerar no amor, nem odiar. E não pode escolher o rico para bajular e desprezar o pobre. Então, é uma ideia semelhante que eu peguei aqui. Então, meus irmãos, na fé verdadeira, nós precisamos ter um relacionamento, um tratamento correto e imparcial com as pessoas, tá certo? Afinal de contas, a salvação não é comprada, né? E nem é merecida. Então nós não precisamos ficar ficar procurando e encontrando, inventando méritos nas pessoas que elas não têm, especialmente por valor material, tá certo? Nós não podemos. Vamos lembrar que Deus salvou o italiano Cornélio, ele era da corte chamada italiana, portanto o nome e a origem dele diz que ele era italiano, ele não era judeu. E Deus providenciou que Pedro fosse lá pregar para Cornélio para ele ser salvo. Vamos lembrar que o Senhor salvou a Filemon, um rico, dono de um escravo chamado Onésimo, que também foi salvo. Então o Senhor não escolhe. Ele pode salvar o rico, vai salvar o pobre, e ele não bajula um e nem bajula outro, porque ambos são pecadores, defeituosos, fracos e necessitados da graça de Deus. E outra coisa que precisa chamar a atenção aqui,
Tiago chamou Jesus de Senhor da Glória. Se Jesus é o Senhor da Glória, então nós precisamos ver a glória de Jesus, não a glória humana, que seria vanglória, tá certo? Nós precisamos perceber, notar e reconhecer somente a glória do Senhor, não dar glória a outros tipos de pessoas, tá certo? E vamos lembrar também que Deus mesmo não faz discriminação de pessoas. Jó 34:19 diz assim: quanto menos há aquele que não faz acepção de pessoa, não faz a acepção das pessoas de príncipes, nem estima ao rico mais do que ao pobre, porque todos são obras das suas mãos. Olha o modo como Deus faz. Deus não bajula, Deus não faz acepção, né? Então Deus não trata um melhor do que o outro, especialmente o rico. Se ele não bajula, nós também não devemos bajular. Mas Tiago insiste um pouco mais no assunto dele e ele ilustra, ele conta uma historinha possível, verdadeira, talvez tenha até acontecido na comunidade, na igreja para onde ele escreveu. E aí a gente chega no segundo verso, que começa assim: se, portanto, entrar na vossa sinagoga. Não é igreja? Sinagoga não é o lugar da reunião dos judeus? É, mas a gente deve lembrar uma coisa, que os primeiros cristãos foram judeus, né? Eles eram judeus que aceitaram Jesus Cristo como Messias e Salvador, o Filho de Deus. E eles, os judeus, se reuniam em sinagogas. Mesmo em Jerusalém, onde tinha um templo, eles tinham prédios de reunião nos bairros, para ficar perto das casas. Então, quem morava ao redor de uma certa sinagoga ia naquela sinagoga para frequentá-la semanalmente. Em dias de festas, iam para o templo. Em outras cidades, a mesma coisa. Não havia, nas outras cidades não tinha templo. Tinha a sinagoga, um prédio para reunião, para a leitura das escrituras, para orações, né? E em Jerusalém se fala, mas se tinha o templo, então não precisava de sinagoga. Mas precisava, a sinagoga era o templo do bairro. Era o lugar onde eles se reuniam toda semana. O templo era para ocasiões especiais. E a igreja cristã nasceu nas sinagogas em todas as cidades. E a igreja cristã, o hábito da nossa igreja hoje, a igreja cristã nasceu do hábito da sinagoga. Aqui, Tiago está escrevendo para uma comunidade de judeus convertidos, né? Hebreus, descendentes de Abraão, convertidos ao cristianismo. Então eles frequentavam a sinagoga. Mas os cristãos também frequentaram a sinagoga. Então, só para falar por que sinagoga. Segunda parte do verso 2. Se entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso. O homem com anéis de ouro nos dedos, então aqui ele está falando de entrar uma pessoa rica, mas ele coloca assim uma pessoa rica, bem rica, e uma outra pobre, bem pobre. Será que ele se inspirou nas palavras de Jesus para fazer esse quadro? Você não se lembra da parábola do rico e Lázaro? A história que Jesus contou? Lucas 16, 19 e 20, fica bem claro isso. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, ele era muito rico, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Então, Tiago pode ter pegado essa parábola de Jesus aqui para colocar o rico e o pobre na sinagoga, na história que ele está contando para os irmãos. Então, vamos pensar aqui sobre a descrição do rico. Por que ele fala com anéis nos dedos? Entra um homem rico com anéis nos dedos e trajos de luxo. Os trajos de luxo é o linho finíssimo e púrpura, né? Púrpura, roxo, era a cor que tinha a roupa mais rica, dos mais ricos. A roupa mais cara, ela era feita assim. E por que anéis? Porque os ricos daquele tempo, para mostrar a riqueza deles, eles punham um anel em cada dedo da mão, nas duas mãos, de ouro, para mostrar, tô podendo, eu posso.
Então era a ostentação. E o pobre usava aquela roupa de lã surrada que ele não trocava nunca. Era uma troca só, sempre. Ele tinha que tirar, lavar e pôr de novo. Então era um negócio esquisito. Já o rico não, o rico tinha roupas especiais. Ele tinha que ter uma sobra de dinheiro muito grande, para ter roupas caras, bonitas e uma variedade muito grande delas, né? E ter os muitos anéis, então ele tinha que ter muito dinheiro. E esse tipo de gente aqui entrou na igreja, né? Os anéis, e muito rico. E o outro, andrajoso, roupa puída, roupa velha, surrada, né? Entrou os dois. Então, o verso 2 é para mostrar que entrou duas pessoas diferentes. E aí, o que a igreja, a liderança da igreja fez com o rico? Verso 3. E tratares com deferência o que tem os trajes de luxo. E lhe disseres, tu assenta-te aqui em lugar de honra. E lhe disseres ao pobre, tu ficaria em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Então, ele está dizendo assim, que a igreja bajulou o rico e menosprezou o pobre. Tratar com deferência é a palavra bonita que Tiago usou aqui, que significa dar um respeito discriminatório, ressaltar demais esse e elevar em relação aos demais. Então, a discriminação para mais aqui, né? É um tratamento errado. Normalmente, a deferência é quando você respeita alguém acima do normal. Deferência a pessoa precisa merecer muito respeito para ser tratada com deferência. E o caso aqui foi que o rico foi tratado com deferência por ser rico. E isso não é critério para diferenciar ele e elevar ele acima dos outros. Tratar como se ele fosse uma pessoa de grande merecimento, e no caso aqui não é. Não é citado nenhum valor a respeito dele, só que ele tem dinheiro, só isso. E então Tiago está pintando um quadro aqui de discriminação grave, baseada somente na aparência. Então, o melhor lugar, o lugar mais elevado, fica para o rico. O pior lugar, ou até sem lugar, fica em pé, fica para o pobre. Então, a gente sabe que o mundo trata assim as pessoas, né? A discriminação. Isto é a descrição que Tiago usou na palavra acepção, escolha. Eu escolho tratar mais elevadamente este, baseado numa questão de aparência, e tratar com menosprezo, abaixando aquele, porque é pobre. Tá certo? Agora, seguindo um pouco, a opinião de Tiago sobre o mau comportamento da igreja. Se a igreja fizer isso, que foi descrito nos versos 2 e 3, ela vai estar cometendo um mau comportamento. Então, Tiago diz o que significa isso para ele. Ele fala no verso 4. Não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados, cheios, né, de perversos pensamentos? Ele está falando assim, vocês não deveriam julgar essa questão. E vocês não deveriam fazer distinção. E fizeram. Assumiram um cargo que não é de vocês. E com isso, a congregação foi feita de juízes com um pensamento perverso, com um pensamento errado. Agiram com parcialidade. Agiram de um modo completamente errado. Fizeram distinção. Escolheram pela aparência. É a ideia geral do texto, por isso sempre essa frase aparece. Eu acabo repetindo. Então vamos para frente. Verso 5, onde Tiago então coloca Deus como exemplo nessa questão. Verso 5 ele diz, ouvi, meus amados irmãos, prestem atenção, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos e em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Agora ele coloca Deus de novo como exemplo. Ele fala, gente, se Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé, olha só, esse versículo abre para a gente o entendimento do que ele quis dizer no capítulo 1, verso 9. Tiago 1, 9 fala assim,
O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Que eu expliquei, dignidade espiritual, né? Então aqui ele completa a ideia, dizendo que Deus escolheu os pobres, né? A igreja é predominantemente pobre, não são os mais ricos do mundo, não é a maioria rica que é cristã, verdadeira, genuína, os pobres, são os pobres, Deus escolheu estes, né? Então os pobres, segundo o mundo, sem dinheiro, são os mais ricos para Deus. Ricos de quê? Ricos na fé. Esses são herdeiros do reino, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Uma promessa feita lá em Isaías e repetida por Paulo. Então, os pobres do mundo e que são ricos na fé em Cristo e que se convertem, são salvos, são príncipes porque eles são herdeiros de um reino. Se você é pobre na terra, pobre material, e você é rico na fé, você é príncipe na eternidade. Aqui não. Aqui você é filho, esperando herança. E que herança? Você vai herdar reino. Um reino. Então você é príncipe esperando sua herança. E esses recebem as promessas de Deus. São promessas riquíssimas, né? Que Deus preparou. Mas para quem? Para aqueles que amam a Deus. É preciso ser pobre? Não é preciso, não é preciso. Os pobres, mas se ricos na fé, são herdeiros de um reino. Mas tem que ser aqueles que amam o Senhor. Tá certo? Precisa amar o Senhor. Tá bom? E vamos para o verso 6. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais? O Tiago está botando peso no argumento dele aqui, dizendo o seguinte: crentes, vocês não entenderam. Vocês ficam bajulando rico, mas menosprezando, tratando como alguém de pouco valor os pobres. Vocês não se lembram, não percebem que os ricos é que oprimem vocês? Mas por que vocês? Porque a igreja era pobre. A igreja dos primeiros séculos era a maioria, predominantemente, composta de pobres. Paulo fala isso nos Coríntios. Eu li quando nós estudamos o Tiago 1,9, eu li o trecho de Coríntios, que não são de muitos de nobre nascimento que foram chamados para a salvação. É a expressão que Paulo usa lá nos Coríntios. Então, os ricos maltratam os pobres e levam eles nos tribunais para receber dinheiro por questões assim. Hoje, os pobres levam os patrões no tribunal e vencem, porque a lei ficou meio favorecedora para os empregados, para os pobres. Mas naquele tempo era o contrário. Eram os ricos, os patrões, que levavam os pobres nos tribunais para tirar até o que eles tinham de pouco. Então, os ricos menosprezavam os pequeninos do Senhor, tratavam mal os pequeninos do Senhor, e ele, pela ganância deles, eles não perdiam um centavo com os pobres. E finalmente, o verso 7, são esses ricos, não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Então quer dizer que os ricos podiam até ser irmãos de igreja, mas podiam ser outras pessoas de fora, gananciosas, né? Os patrões, os senhores que empregavam os cristãos pobres. Essas pessoas chegavam a blasfemar o nome do Senhor, o nome que estava sobre os pequeninos do Senhor, os ricos na fé, os dignos espiritualmente, porque são crentes, mas diante do mundo são pobres. E esses ricos poderiam falar mal do nome dos pobres, da religiosidade destes pobres. Então, os crentes deveriam olhar, perceber e falar: vocês não estão vendo? Então, não bajulem. Ah, mas então eu posso pisar no pobre, no rico? Eu posso dar uma xingada no rico? Não. Menosprezo a ninguém, nem aos ricos que maltratavam os pobres naquele tempo. Era para tratar a todos com imparcialidade, com respeito. Do mesmo jeito que respeito o rico, respeito o pobre.
vice-versa. Não tem diferença. Não é a riqueza, não é a pobreza que o faz maior e menor. Inclusive, o próprio Deus considera isso. Então, os crentes precisam fazer igual. Então, meus irmãos, a conclusão aqui é, em todas as situações, a igreja, o crente especialmente, deve ser imparcial, deve ser justo e deve ser amoroso. Tratar todos com equidade, com igualdade, né? A igreja, e especialmente os crentes, não devem bajular os ricos, não devem menosprezar os pobres, não devem tratar bem os grandes e nem mal os pequenos. Essa é a grande lição de Tiago aqui. Porque se alguém fizer isso, está fazendo distinção, está fazendo discriminação, está fazendo acepção de pessoas, está recebendo bem o rico e não recebendo ou recebendo muito mal o pobre. Então a gente não deve fazer isso. Isto é acepção de pessoas. Não se deve tratar com essa diferença nem os irmãos, nem as visitas. Todos são tratados igualmente, respeitosamente, porque Deus ama a todos e Deus até gostaria que todos fossem salvos. E nós também devemos ter esse respeito para com as pessoas, e especialmente esse respeito para com os de dentro. Eu desejo que Deus abençoe você, tenha um bom domingo, não termine esse tempo de escola dominical sem orar, sem fazer a sua oração, sem buscar a Deus por si, pela igreja, pelos enfermos, pela cidade, por todos os crentes. Bom dia para você.